Olá, aqui é a doutora Beatriz Luna, advogada tributarista. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para transmitir um pouco do meu conhecimento sobre direito tributário. O tema de hoje ele é bem interessante porque une duas áreas do direito. Para falar sobre tributação patrimonial, a gente tem que ter noção e um pouco de ideia sobre do que se trata o direito civil também. Então, nessa ocasião, nós vamos falar muito sobre o direito tributário, sobre as previsões constitucionais que estão previstas, que garantem o conceito de direito tributário e do direito tributário patrimonial, e também sobre conceitos do direito civil, que são tão necessários para a questão do patrimônio. Tá certo? Então, bom, me apresentando, meu nome é Beatriz Luna, advogada tributarista, professora de cursos de extensão da Inove. Estou muito contente de estar aqui com vocês e vamos dar início. Eu vou, para facilitar a questão da dinâmica da minha fala, eu vou transmitir a tela para que a gente acompanhe os slides, e tenha uma fixação melhor do conteúdo. Bom, como eu mencionei, o tema de hoje é tributação patrimonial. Por que esse tema é tão interessante, ele é tão amplo, de ser debatido? Primeiro, pela questão do valor econômico que ele simboliza. A tributação patrimonial é algo que vem bem crescente ao longo dos anos. Representa, por exemplo, no caso de 2023, uma questão de 32,44% de arrecadação. É um valor bem expressivo, que fala não só sobre a União, mas também pelos estados e municípios. Diante de tanta arrecadação, também é objeto de muito estudo, e muitas abordagens sobre o tema, que é o que eu vou tentar passar aqui para vocês hoje. Falando sobre noções básicas sobre a questão do direito patrimonial, é importante destacar que todos os ordenamentos jurídicos normalmente são resguardados por princípios norteadores. Os princípios norteadores, nesse caso, eles são importantes para garantir os objetivos comuns do sistema tributário no momento de definir a tributação patrimonial. Então, quais são os objetivos comuns desse sistema? É a obtenção de receita suficiente para financiar as despesas gerais do poder público, é encorajar ou desestimular comportamentos dos agentes econômicos, promover objetivos econômicos e sociais no Estado, auxiliar na redistribuição de renda, alterar a alocação de recursos, corrigir imperfeições do mercado. Quando se fala de tributo, esses são os objetivos comuns que estão dentro do sistema, que estão dentro do sistema tributário. Diante disso, existem as vantagens e desvantagens desse enfoque, principalmente decorrente da tributação patrimonial, sobre o contribuinte, sobre a pessoa que de fato vai efetuar esses pagamentos. Bom, as vantagens da tributação patrimonial em termos de análise doutrinária puramente, não tratando sobre o cotidiano, nem sobre um panorama de contribuinte ou não, é o seguinte: as vantagens: igualdade vertical, ou seja, um complemento do imposto de renda, uma verticalização da renda. Não afeta esforço presente, pois a renda em tese já foi adquirida. Redistribuição de renda, que também tem esse panorama com a igualdade vertical. Incentivo para utilizar a riqueza de forma produtiva. Desoneração da produção e consumo. As desvantagens. As desvantagens são o esforço para a localização de ativos. Então, para ter esse sistema, para ter essa tributação patrimonial, exige a localização de ativos, necessita de uma fiscalização. Então, tudo isso é uma desvantagem, é um esforço, é um custo para o Estado. Avaliação, tipo de bens e variação negativa também é algo que faz parte dos esforços despendidos pelo Estado. Vontade política, que é o que move ou deixa de mover muito o nosso país. Mobilidade dos indivíduos detentores de grandes fortunas. A depender de como é tratada a tributação patrimonial em cada país, nós temos a evasão de patrimônio ou então a aproximação de patrimônio vindo de outros países. A mobilidade dos indivíduos detentores de grandes fortunas também é muito tratada quando a gente fala de IGF, que vai ser um tema que nós vamos falar mais para frente.
Temos também, a falar de tributação patrimonial, o conceito de blindagem patrimonial, né? Porque é uma forma, uma vez que a gente entende um pouco mais sobre a tributação de patrimônio, a gente consegue criar estratégias e até criar um planejamento garantindo resguardar o patrimônio. Claro que o primeiro pensamento que se vem sobre esse panorama sempre é a holding, né? A holding que serve para resguardar o patrimônio, mas existem também muitas outras alternativas e muitas estratégias que podem ser utilizadas no cotidiano. Bom, dito isso, e passando agora para os princípios norteadores, eu deixo no slide aqui algumas questões que falam sobre basicamente esses objetivos que foram tratados, né? Que é a questão da redistribuição de renda, neutralidade e eficiência econômica, simplicidade e praticidade quanto aos esforços de fiscalização, certeza e segurança jurídica, que é algo que nosso país tem uma certa dificuldade em manter, né? Igualdade e justiça fiscal, que é a questão da capacidade contributiva, dentre outros aspectos. A aula de hoje tem como objeto falar sobre um pouco sobre cada um desses tributos que abarcam a tributação patrimonial. Nesse sentido, eu deixo aqui os que serão objeto da nossa fala. IPTU e ITR, IPVA, ITBI, ITCMD, e eu deixei como uma observação o IGF. E aí vocês vão entender mais para frente por que há essa observação sobre o IGF, porque todos os demais são regulamentados e estão em exercício. Agora, o IGF, ele depende de um porém que nós trataremos um pouco mais à frente. Sobre a responsabilidade e o órgão responsável sobre a tributação, nós temos aqui o de competência da União Federal, dos estados e do município. Né? A União Federal tem como responsabilidade o ITR e o IGF, né, que é um objeto que eu vou mencionar com mais detalhes mais para frente. Os estados, o ITCMD e o IPVA, e os municípios, IPTU e ITBI. Agora, vamos desmembrar um pouco cada um deles. Bom, o primeiro a ser tratado é o IPTU. O IPTU, ele é interessante porque a maioria dos casos, vou até voltar para a tela para mim, depois a gente volta para o slide. A maioria dos casos do IPTU são objetos de execução fiscal em que o contribuinte não tem nem noção, nem ciência dessa execução fiscal. Por quê? Porque a gente pensa muito em direito tributário relacionado à pessoa jurídica, né? E a pessoa jurídica, ela já está mais acostumada com litígios. Ela já está mais acostumada de que, porventura, pode entrar com uma ação judicial, que pode haver alguma questão. Empresas maiores já possuem assessoria jurídica. Agora, no caso do IPTU, é uma pessoa física. E é qualquer pessoa física. Essa pessoa física, ela tem que ter apenas, tão somente, a questão da responsabilidade sobre um patrimônio, a posse, né? Portanto, ser dono de determinada propriedade. Né? Então, quando normalmente um tributarista ele é abordado, ele pede para algum cliente pede para ser atendido por um tributarista e é pessoa física, normalmente, claro, na maioria dos casos, se trata de uma pessoa física assustada com uma execução fiscal que tramitou, né, e não teve ciência desse contribuinte por se tratar de IPTU. Né, as prefeituras, quando estão em dívida ativa, né, quando ainda não estão propriamente em execução fiscal, cada uma possui um procedimento muito específico. Né? Então, em alguns casos, eu falo aqui de São Paulo, né? Então eu tenho mais proximidade em cidades aqui da região. Mas mesmo aqui na região, São Paulo, Alto Tietê, interior, um pouco mais próximos, assim, cada um tem um segmento muito diferente e nem todos aderiram para a questão digital. Então, isso dificulta muito da proximidade do contribuinte com acesso à informação e por isso que ele é surpreendido com a execução fiscal. Né? E isso também, inclusive, pode ser objeto de defesa, a falta de informação. Tá? Agora, voltando para o slide. Vamos lá.
tributos que nós vamos mencionar aqui, eles são abordados na Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, né, a nossa Carta Maior, que rege todo o ordenamento jurídico brasileiro. E o IPTU não seria diferente, né? O IPTU ele é previsto no artigo 156, em que fala sobre a competência dos municípios, então diz, compete aos municípios instituir impostos sobre propriedade predial e territorial urbana. Né? Então, sobre esse conceito do IPTU, a competência, a Constituição Federal, ela determina o que é o IPTU, ela determina o que se trata o imposto, mas compete ao município criar os seus pormenores, digamos assim. Então, eu deixei, por exemplo, o que dispõe a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo fala sobre a forma de cálculo do imposto. Né? Então, eles colocam a redação própria, o ordenamento próprio, para definir exatamente como que é feito esse cálculo. Cada cidade depende muito da forma como vai ser calculada. Né? Uma observação é que o IPTU é calculado sobre o valor venal do imóvel. Algumas prefeituras já passaram a tentar avaliar esse imóvel por drones, por exemplo. Então, às vezes as pessoas têm a crença de que é uma pessoa que vai de casa em casa, e não, os drones já estão sendo utilizados em muitos municípios. Existem algumas teses interessantes sobre a questão do IPTU. A título de exemplo, o debate sobre o que é área construída e o que não é área construída, porque isso determina o acréscimo ou não do valor, né, de base do IPTU. E com base nessa análise, um dos temas que foi observado pelos tribunais administrativos foi a questão de quadras, né? Tanto quadras de vôlei quanto quadras construídas, e se elas de fato são ou não títulos de representam ou não a parte construída. Né? E é claro que a gente tem muitos entendimentos favoráveis e contrários, mas é interessante porque a gente percebe que não é mais a questão só preto no branco de uma casa, possui três quartos, ou possui um quarto, possui térreo, são 2 andares. Não, ela transcende a isso. Né? E tudo é observado no cenário do IPTU. Tá? Para não estender muito, eu vou passar para o próximo slide. Bom, tem aqui a questão do aspecto material e a questão do aspecto pessoal. Como eu falei, o contribuinte do IPTU normalmente é aquela pessoa assustada que chega já diante quando ele entra em contato com um tributarista, ele já chega assustado com uma execução fiscal. Né? Quem é esse contribuinte? Quem é essa figura do contribuinte? Ele é previsto no artigo 34 do Código Tributário Nacional. E o que quem é a figura dele? Né? Ele é um proprietário, é um possuidor a qualquer título, titular de domínio útil. Né? Essa observação de domínio útil é interessante porque envolve também casos de uso capião, envolvem outros cenários que não só a questão da pessoa que possui a escritura. Né? Existem muitos imóveis que são objetos, por exemplo, de adjudicação compulsória, de uso capião, que já possuem como contribuinte o possuidor, que não é a mesma figura que está numa escritura ou numa matrícula. Agora, no que tange ao fato gerador, também previsto pelo CTN, desta vez no artigo 32, o fato gerador é ter a propriedade, ou ter a posse, ou ter esse domínio útil. Então, aí eu volto a falar sobre a questão de que não necessariamente é aquele que possui a matrícula, mas quem de fato exerce, né, esse domínio útil, essa posse, essa propriedade. Uma súmula importante sobre esse tema é a súmula 399, que diz que cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. E aí eu volto àquela questão que foi abordada no começo, quando eu comecei a tratar sobre o IPTU,
que a Constituição ela outorga, né, ela outorga poderes à legislação municipal e permite, assim, em complementariedade com a súmula 399, que o município estabeleça esses limites. Agora, passando a falar sobre ITR, ITR e IPTU são assuntos que às vezes entram em consonância, digamos assim, porque se incide ITR, não incide IPTU. Se incide IPTU, não incide ITR. Né? É interessante, parece muito óbvia essa questão, mas não é, porque se uma propriedade ela possuir se um imóvel ele tiver função produtiva no sentido do agro, né, se ele tiver essa função produtiva, mesmo se ele não estiver efetivamente localizado na região rural de determinada cidade, ele pode incidir em ITR. Né? E existem hipóteses, claro, de hipóteses em que não há incidência de ITR. O cálculo do ITR, por exemplo, ele é feito de uma forma diferente do IPTU. Quando a gente pensa em IPTU, ele é sobre o valor venal, então quanto mais é construído, mais é pago. Né? No caso do ITR, é uma forma também de estimular o ambiente útil, né? Digamos assim, a produtividade da terra. Então, o cálculo dele é feito de acordo com a produtividade. Então, quanto mais produtivo, menos se paga ITR. Né? Seria diferente se fosse no cenário de IPTU. É interessante também destacar mais uma vez que existe a competência, né, diferente do IPTU, porém, a delegação de cobrança e da fiscalização aos municípios. Né, apenas nesse sentido. No demais, compete à União. Né? A previsão legal está no artigo 153, inciso 6 da Constituição Federal, né, com detalhes sobre o ITR, e também nos artigos 29 a 31 do CTN. Passamos aqui a falar sobre o IPVA. O IPVA, não sei se os senhores estão familiarizados com uma antiga taxa rodoviária única. Né? Ela existia, deixou de existir e passou a ser o IPVA, né? Que é utilizado nos dias de hoje. A previsão das alíquotas, né? Da alíquota do IPVA, está prevista no artigo 155, parágrafo 6º da Constituição Federal. A responsabilidade, né, é dada aos municípios sob a outorga dos estados e ao Distrito Federal. Né? Então, a falar de IPVA, a gente pensa muito também em reforma tributária, ou qualquer período eleitoral, digamos assim, porque normalmente em período eleitoral, buscando uma maior arrecadação de tributos, sempre são abordadas duas questões, né? Que é sobre o imposto sobre grandes fortunas e a tributação sobre veículos que não sejam apenas carros e motos, né? Então, jet skis, jatinhos e entre outros. Eu vou dar um intervalo breve aqui para a gente conseguir focar nessa parte do IPVA e voltamos já.